Nós vamos falar agora de terapia ortomolecular. Você sabe exatamente o que é isso? Você já deve ter ouvido falar, mas o Alberto Santini é o profissional, um terapeuta ortomolecular e vai explicar pra gente, primeiro, o que é. A gente ouve falar, Alberto, mas não sabe exatamente o que é a terapia ortomolecular. Tá, a terapia ortomolecular aqui no Brasil também é chamada de oligoterapia, porque na verdade nós trabalhamos com pequenas partículas de nutrientes que são elementos químicos que eu até encontraria dentro de alimentos, mas que eu não desgasto essa minha química aqui só pela má alimentação. Eu desgasto também pelas emoções, sentimentos, preocupações, pela vida, pelo envelhecimento. E hoje a terapia ortomolecular, através de um gráfico que nós chamamos de mineralograma, nós conseguimos detectar pela estrutura de óligos elementos que enfraqueceu no seu metabolismo quem é você. Por exemplo, personalidade, emocional, o lado físico. A um ponto de, após essa avaliação que nós fazemos, eu peço para a pessoa não me contar, a princípio, qual o motivo que trouxe. Eu faço ao contrário, eu conto para a pessoa porque que eu vou tratá-la em cima do que me apareceu. E normalmente tem que bater totalmente com motivos tanto na parte física quanto emocional. E o movimento tem que ser da mente para o físico, jogando para fora. Ou seja, você quer estar bonita por fora, mas tenha uma mente equilibrada, um metabolismo reagente para que por fora, pele, unhas e cabelos venha a ser uma consequência desse bem-estar. Porque tudo influencia, né? Aí eu quero saber o seguinte, quem é que procura um terapeuta ortomolecular? Quem precisa? A partir de qualquer pessoa, a partir dos 2 anos e meio de idade até uma idade ilimitada. E hoje eu falo assim que as nossas reposições são feitas por via derme, não são feitas por via oral, com todos os produtos registrados na Anvisa e no Ministério da Saúde. E na verdade assim, na sua casa você vai ter o tipo de uma loção e de um gel. Tipo as mulheres usam às vezes gels hormonais, os nossos vão ser compostos com a estrutura de óligos elementos que você precisa de forma individual para você. Então você vai usar nos antebraços ou na panturrilha, na parte de manhã e à noite. E no nosso instituto é feita uma ionização, que é uma emissão de ondas galvânicas em cima dos óligos elementos para que eles sejam ativados. Na verdade eu falo que é como se fosse o cloro de uma água. E nós somos 70% de água, então nós temos que produzir aquela limpeza de todas aquelas ferugenzinhas que foram se manifestando desde quando você nasceu até hoje. E isso atinge os problemas emocionais e alguns problemas físicos? A gente nunca vai dividir as pessoas, eu sempre analiso as pessoas como matéria, energia e consciência. Por exemplo, se na Terra nós temos a atmosfera que quando não está boa, a Terra fica ruim, e se a Terra não está ruim, a atmosfera fica ruim também, eu tenho que analisar você como um todo. E nós direcionamos bastante, até pelo fato de eu ter convivido durante alguns anos com a síndrome do pânico, onde eu sofri muito com isso. Eu até brinco que eu fui da água benta à tarja preta. Hoje nós direcionamos também bastante, independente do sintoma que a pessoa nos procure. Eu gosto de falar sempre bastante desse grupo porque ele está atualmente mexendo muito com as pessoas. Até pelos fatores de vida que nós vivemos, pelas informações que nós recebemos no dia a dia, eu falo que às vezes pode ser de forma consciente ou não. Às vezes a pessoa sabe porque está vivendo por uma situação que está mexendo com as emoções dela por uma situação consciente. Tudo bem, eu fui sequestrado, eu separei um casamento, faleceu alguém na minha família. Só que às vezes não. Às vezes a pessoa está no meio de uma festa, está no meio de um lugar que não tem nada a ver, ela está bem e do nada acontece. Mas não é do nada. Eu falo que é tudo que você vê no jornal, no dia a dia, são as informações, morreu alguém, é um tsunami, o caso tal, tudo isso vai se formando como se fosse um vírus de computador que entra pela nossa memória e está lá no nosso aparelho, que é o nosso metabolismo, gerando um registro na memória das células. Então esse funciona como se fosse um computador. Nós temos que jogar um antivírus para que ele seja eliminado, para que a pessoa possa se fortalecer como uma flor, como se eu estivesse adubando um terreno de uma flor, através desses nutrientes em forma de óligos elementos, para que a pessoa comece a se reerguer por si só, tanto no âmbito físico quanto emocional, para enfrentar a vida, aproveitando melhor os momentos bons e sofrendo menos nos momentos ruins, que também acontece com todos nós. Não adianta você se enclausurar, você não consegue fugir de você mesmo, seja dentro de um buraco ou dentro de uma caverna. Então eu falo que sempre para você vencer uma guerra, por mais que ela possa ser seus próprios pensamentos, você tem que estar fortalecido e enfrentar. Essa é a força que nós procuramos passar para as pessoas, é fazer ela ganhar um fortalecimento físico e emocional para enfrentar a situação e enfrentando 1, 2, 3, vai virando que nem um problema de matemática. Deixa de ser um problema e vira uma solução.
Olha, a gente vai conversar outras vezes, porque isso que a maioria das pessoas passam atualmente nas suas casas. E conforme a gente vai achando as soluções que vão ajudando a gente a viver melhor, a gente vai passando adiante. Vamos falar mais vezes? Com certeza, vai ser um prazer estar com vocês sempre e com nossos telespectadores também.